Seja muito bem-vindo para mais uma live de perguntas e respostas. Seja muito bem-vindo, pessoal. Essa é uma live onde eu vou responder as principais dúvidas que eu recebi dos meus seguidores, da minha audiência nas últimas semanas. Eu selecionei uma quantidade de perguntas aqui para mostrar para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Marcel Simões, eu tenho um estúdio de treinamento funcional há mais de 7 anos e toda semana eu tô trazendo conteúdos, fazendo lives aqui para vocês, para ensinar você a conseguir ter um boxe crossfit ou estúdio funcional com mais de 100 alunos, mesmo se você estiver começando do zero e sem dinheiro nenhum. Todo esse conteúdo que eu tô trazendo para vocês aqui é um conteúdo tirado da prática para te ajudar nesse seu cenário. Então, independente se você é personal, se você trabalha em academia, se você ainda é estudante de educação física, ou se você já tem o seu próprio espaço e quer conseguir mais alunos, ou se você nem é da área e deseja empreender nesse segmento, todas essas lives e esses conteúdos são para vocês. Então, hoje não tem um tema assim específico, vou falar sobre diversos temas aqui para vocês, tudo que envolve, né, esse ecossistema de ter um box no estúdio, equipamento, metodologia, gestão, marketing, vendas, tudo isso você vai precisar ter para conseguir ter 100 alunos ativos ou mais no seu espaço. Eu costumo falar que todo esse conhecimento e esses conteúdos que eu venho trazendo para vocês durante essa semana, os dias, as lives, os posts, é tudo que a faculdade não te ensina para você conseguir ter muitos resultados, porque você sai da faculdade com conhecimento técnico, mas esse conhecimento muitas vezes não é necessário não é suficiente, né, para você conseguir ter muitos alunos. Eu vou falando pergunta por pergunta aqui, vou soltando a pergunta, vocês podem mandar aí no chat que eu vou respondendo para vocês, e a gente vai discutindo mais sobre elas, beleza? Vamos lá, pessoal, ó, primeira pergunta, lembra, essas perguntas que eu vou trazer aqui para vocês foram as melhores que eu recebi nas últimas semanas, tá? E foram perguntas dos meus seguidores mesmo, eu gosto de enfatizar isso aqui para vocês. Vamos para a pergunta número 1, a pessoa perguntou assim para mim: estagnei nos 50 alunos e não sei o que fazer para conseguir mais, o que eu faço? Então a pessoa já tem o seu próprio espaço aqui nesse cenário, ela tá com 50 alunos e para muitas pessoas 50 alunos pode ser bastante coisa, né? Eu não sei você, mas quando eu comecei eu demorei bastante para ter 50 alunos ativos. Eu demorei 7 meses para ter 10 alunos ativos. Então, na minha cabeça 50 alunos era bastante coisa. Mas 50 alunos ainda muitas das vezes não vai ser suficiente para pagar suas contas, né? Porque quando você tem um box no estúdio, você tem muitas contas para pagar, você tem aluguel, contador, imposto, e muitas vezes essa quantia de alunos não é suficiente para pagar suas contas. Então é necessário que você queira mais, até porque você também quer faturar mais, né? E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês em relação a essa pergunta é o que te fez levar do 0 até 50 alunos, muitas vezes não vai ser o que vai te levar do 50 para 100, do 100 para 200. Lembra que eu sempre falei para vocês também que eu tive marcos de crescimento. O que eu fiz no meu estúdio, como meu estúdio era lá no início, era totalmente diferente de quando eu tinha 50 alunos, que foi totalmente diferente quando eu tinha 100 alunos, que é totalmente diferente de agora. Então você tem que entender que você tem que evoluir a sua empresa e aprender conhecimentos diferentes em cada momento da sua empresa. Quando você está inaugurando lá, é um tipo de conhecimento que você precisa ter e você precisa aplicar. Quando você tem lá 30, 40, 50 alunos, você tem que ir crescendo a sua empresa também. Quando você contrata novos professores e assim por diante. O que te levou do 0 até 50 alunos, muitas vezes não é o que vai te levar para 100, 200, 300 alunos ativos. E aqui a pessoa perguntou assim, né? Estagnei nos 50 alunos. Beleza. Então quer dizer que ela travou, ou seja, é um ponto cego que tem aí no negócio dela que está impedindo ela de conseguir mais alunos. Então muitas vezes você está aí travado nos 20, 30, 40 alunos, não sai disso, ganha 5 alunos, perde 5 alunos, você tem que analisar o que está impedindo você de conseguir essa quantidade de alunos, conseguir mais alunos, o que está te travando nessa quantidade de alunos, porque se você não identifica isso e você não sabe o que está te travando, você não consegue resolver, e aí sem conhecer o negócio a fundo é difícil saber exatamente o que está te impedindo de conseguir muitos alunos. Porque pode ser a sua metodologia, pode ser a sua fidelização, pode ser o seu marketing, pode ser a forma que você está investindo no seu marketing, pode ser, deixa eu ver, a experiência do seu aluno aí no seu espaço, a quantidade, o nível de motivação dos seus alunos e também o nível de indicação que eles estão fazendo sobre o seu trabalho. Existem vários motivos que podem estar impedindo você de conseguir muitos alunos. Mas aqui, eu vou dar aqui a minha opinião em relação a isso, que normalmente é o que impede normalmente vocês de conseguirem muitos alunos. E eu tenho certeza que se vocês
elaborarem, né, desenvolver esses pilares, vocês vão conseguir crescer muito a quantidade de alunos ativos. Primeiro pilar, que é a metodologia de treino, que é importantíssimo, pessoal. O seu treino, a sua metodologia é o seu produto. Então, muitas das vezes, o nível de motivação dos seus alunos, a fidelização dos seus alunos e também o nível de indicação dos seus alunos para mais pessoas está em como você entrega os seus treinos. Se o seu aluno não está gostando do seu treino, não está tendo resultado, não está motivado, muito provavelmente ele vai parar de treinar com você muito mais rápido ou não vai te indicar para muitas pessoas. Então, você quer ter muitos alunos? A sua metodologia é muito importante. Você tem uma metodologia alinhada para o seu posicionamento, você dá resultado para os seus alunos, beleza. Não é esse o seu problema. A segunda vertente que você tem que olhar é o seu marketing. Porque muito provavelmente, se você tem uma quantidade de alunos, você está travado nessa quantidade de alunos, é porque você não está sabendo trazer mais novas pessoas para o seu espaço. Isso é uma coisa que acontece bastante, tá, pessoal? Você foi lá, você inaugurou seu espaço e você conseguiu 50 alunos ativos rapidinho, da noite para o dia. Sabe qual que é o nome disso? Se chama demanda reprimida. O que é isso? Quando você inaugura e você já consegue uma quantidade de alunos rapidamente, são as pessoas que já te conheciam, que começaram a treinar com você. Ou talvez você seja um personal que trabalha em praças, ao ar livre, você já tem uma base de alunos, que eu chamo de tração inicial, você já é conhecido, você tem uma autoridade na sua cidade. Quando você inaugurar, naturalmente essas pessoas já vão vir até você e começar a treinar com você. Mas essa é uma demanda reprimida. As pessoas já te conhecem. Só que essas quantidades dessas pessoas não vão ser necessárias e suficientes para você chegar a ter 100 alunos ativos. Você precisa alimentar a base de novas pessoas. Pega aí na sua cidade, tem 50 mil, 100 mil, 200 mil habitantes, você tem que pulverizar a sua mensagem, o seu nome, o nome do seu espaço para essas pessoas também. Das duas umas, ou é a sua metodologia que está impactando na fidelização, na retenção dos seus alunos e na indicação dessas pessoas para mais pessoas, para trazer alunos novos, ou é o seu marketing. Você não está se apresentando para mais novas pessoas. É uma ilusão sua, uma alucinação sua, achar que você vai ter 100, 200, 300 alunos se você está errando nesses dois pilares. Pode ser, lógico, outros pontos também, mas os principais são esses. Então, se você travou 20, 30, 40, 50 alunos, olha para esses dois pilares primeiro. Agora, se você falar assim, Marcel, eu tô com uma metodologia alinhada, meu marketing também tá assertivo, tô tendo bastante procura de novas pessoas em treinar comigo todos os dias, aí a gente tem que olhar para outros fatores. Será que é a sua venda, a forma que você tá convertendo essa pessoa, né? Essa pessoa te mandou uma mensagem, será que você não tá sabendo agendar essa aula experimental, ou oferecer o seu serviço, ou saber vender para essa pessoa? Talvez você tenha um ticket médio um pouquinho mais alto, uma mensalidade mais cara, você não está conseguindo saber vender para essa pessoa. Antes de olhar para esses outros pontos, é importante que você olhe para a sua metodologia e para o seu marketing. Sabe por que eu falo isso? Esses dois pilares foram, quando eu ajustei esses dois pilares, né, foi o que causou um marco de crescimento absurdo no meu espaço. Foi daí que eu explodi a quantidade de alunos ativos. Tive picos mesmo de conquista de novos alunos quando eu analisei e aperfeiçoei esses dois pilares. Olhe para esses dois pontos antes de mais nada. Estagnei nos 50 alunos ativos, não sabe o que fazer, olhe para esses dois pilares, depois você vai ver o impacto que isso pode acontecer em relação ao número de alunos ativos no seu espaço. Pergunta número 2. O que você faz quando um aluno pede descontos? Pessoal, já aconteceu isso com vocês? Alguém já pediu desconto aí para vocês? Eu não sei vocês, mas eu acho que eu recebo essa pergunta todos os dias. Todo dia vem alguém aqui e pede um desconto. E sabe por que a pessoa pede um desconto? Inicialmente ela já chega pedindo isso, talvez no início ou em alguma fase da sua venda, porque ela quer uma condição especial, porque ela quer economizar. Mas muitas das vezes que ela pede um desconto é porque ela ainda não viu valor no seu serviço, independente do quão valioso seja o seu trabalho. E cabe a você, professor e vendedor, sim, você é um empresário, você é um vendedor, a gente não aprendeu isso na faculdade, mas você é um vendedor, cabe a você mostrar para a pessoa que o seu preço ainda está barato pelo que você entrega. Quando você instala isso na cabeça daquela pessoa, ela vai entender que o que ela está pagando está barato e ela não vai pedir desconto. Ou se pedir desconto, você consegue reverter facilmente essa situação. Então, acostume-se com a ideia de que as pessoas vão te pedir desconto. Isso é natural. Tá instalada, ainda mais no Brasil, tá instalada essa atitude, né? Você vai comprar
comprar qualquer coisa, você pede um desconto, você tenta uma condição especial, mas você não precisa ceder. Lá no início do meu estúdio, por muitas vezes eu tinha medo de perder aquele aluno ou aquela venda, porque eu tinha uma escassez também de pessoas que procuravam meu serviço. Isso é um ponto importante também. Se vem poucas pessoas interessadas nos seus treinos, vai te dar mais escassez, vai te dar mais medo de perder essas pessoas. Consequentemente, a chance de você ceder para uma pergunta de desconto é muito grande. E entenda uma coisa, pessoal, quando você dá um desconto para uma pessoa, você nunca mais vai conseguir reverter ao valor original para aquela pessoa. Então eu falo isso porque eu já dei desconto para aluno aqui lá no início, e é difícil você reverter isso, porque você já cedeu uma vez. Então, por mais que você faça aumentos na sua mensalidade, aquela pessoa vai conseguir pedir desconto novamente porque você já cedeu. Entenda uma coisa, se você ceder, vai complicar lá na frente. Fora que os alunos se conversam, né, pessoal? Então, você tem lá 100 alunos ativos, cada aluno você tem uma condição específica, eles vão conversar entre si. Então, um aluno vai chegar pro outro e vai falar assim, eu pago 100, você paga 120? Um vai entender, por que eu tô pagando 120 e ele tá pagando 100? Ele vai chegar em você e vai falar assim, aquela pessoa paga 100 e eu pago 120, eu também quero desconto. E aí, o que você vai falar? Então, é mais fácil corrigir o problema na raiz do que se ele estourar lá na frente você ter que lidar com esse problema maior. Não precisa dar desconto, é lógico. Desconto é uma estratégia para você fazer uma campanha de vendas, por exemplo. Se você é um box ou um estúdio, um empresário que quer se destacar pelo desconto, tá tudo bem. Mas eu acho que não é a melhor opção, né? Porque você tem um custo operacional muito alto. Normalmente a academia faz muito isso, né? A academia vai lá e faz uma condição de verão, promoção de carnaval, diminui bastante o valor e consegue um monte de alunos, porque ela tem essa estratégia porque ela consegue atender essa quantidade de alunos. Mas será que você vai conseguir atender essa quantidade de alunos? Fora que, quando você faz um desconto, você está atraindo um público normalmente desqualificado do seu posicionamento. A pessoa que está indo treinar no seu espaço, ela não está indo pelo que você vende e pelo que você oferece, e sim pela condição especial que você ofereceu. Logo, quando acabar o desconto, quando acabar a promoção, ela para de treinar com você, porque ela veio somente por causa disso e não pelo que você entrega. Quando você começa a atrair as pessoas literalmente pelo que você vende, o jogo muda, porque aquela pessoa vai ficar com você por muito e muito tempo. Entenda uma coisa, pessoal, de que nada adianta você conseguir 10 alunos no mês e perder 10 alunos no mês seguinte. Você tem que jogar o jogo do longo prazo. Você tem que se perguntar assim, como que eu faço para ter um aluno por anos e anos? Porque o que faz você ter um bom faturamento na sequência de meses, sabe o que é? Um negócio chamado LTV, que é a quantidade de meses que o aluno fica com você comprando de você. Você trabalha com uma recorrência. Aquela pessoa que está indo se matricular no seu espaço, ela precisa ficar com você pagando para você todos os meses, para que no longo prazo você tenha uma quantidade de alunos ativos alta e uma quantidade de faturamento alto, até porque você pode vender outras coisas para essa pessoa, que aumenta ainda mais o seu faturamento. Então é o jogo de longo prazo. Você não deve jogar no jogo do mensal. Você tem que pensar assim, como que eu faço para manter esse aluno que se matriculou hoje comigo, fazer ele ficar 5 anos comigo? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. E aí você vai se movimentar, né, para conseguir manter aquele aluno. E aí é lógico, não depende somente da venda, é da fidelização, da entrega de um bom treino, de um bom atendimento, de uma boa metodologia de treino. Porque aí, entregando isso com consistência, todos os dias, esse aluno vai sempre renovando com você. Vai aumentando também o quanto ele paga para você. Vamos dizer assim, um aluno começou a treinar com você 2 vezes por semana. Ele paga R$100 para você. Se ele tá motivado, engajado, gostando dos seus treinos, sabe o que ele vai fazer no mês seguinte? No mês seguinte ele vai aumentar para 3 vezes a semana. Daí, em vez de ele pagar R$100 para você, ele tá pagando 150. O que aconteceu? Você aumentou o seu faturamento sem precisar aumentar a quantidade de alunos ativos. Então, muitas vezes você tá olhando aí para número de alunos ativos, querendo conseguir mais alunos, mas nem sempre isso vai ser a salvação do seu negócio. Você consegue faturar muito mais com a mesma quantidade de alunos que você tem, somente mexendo em outros elementos. Isso é fundamental que você entenda também. Mas tudo começa no entendimento seu que a sua empresa são várias áreas. Você não vai ter 100 alunos ativos ou mais olhando somente para uma área, olhando somente para o seu treino. Não adianta nada você ter o melhor treino de todos, a melhor metodologia, a melhor periodização, os melhores equipamentos,
se não tem pessoas interessadas em treinar com você, se não tem pessoas que conhecem o seu trabalho? De que adianta ter o melhor treino se não tem pessoas querendo fazer o melhor treino, não é mesmo? Não tô falando que treino, metodologia não é importante, lógico que não, é muito importante, é crucial, porque se você não tem um bom produto, você não consegue vender esse bom produto para as pessoas não vão querer comprar novamente e você também não vai ter muitos alunos. Mas não é somente sobre isso. De que adianta você ter um bom treino, uma boa venda, um bom marketing, mas você não faz uma boa gestão, você não tem um bom treinamento da sua equipe, também não vai dar certo. É todas as engrenagens. Pensa assim, o seu box, o seu estúdio é uma máquina com várias engrenagens. Se uma engrenagem está fora do lugar, já atrapalha todo o negócio. E sabe por que eu passei muitas dificuldades no meu espaço nos primeiros anos? Porque todas as minhas engrenagens estavam desreguladas. E muitas das engrenagens eu nem tinha, né? Por exemplo, gestão. Eu nem fazia gestão, nem sabia como fazer gestão, nem sabia o que era gestão, como que funcionava a gestão do meu negócio. Consequentemente, era uma engrenagem totalmente importante que eu não tinha, que afetava todas as outras. E, consequentemente, quem era mais afetado? Eu, dono. Vendo uma coisa, tudo que acontece na sua empresa, você, dono, vai ser muito afetado. Tudo que acontece na sua empresa, você, dono, vai ser muito afetado. Se você não tem uma metodologia de treino alinhada, sabe o que vai acontecer? Você vai trabalhar demais para conseguir entregar os treinos para os seus alunos. Se você não tem um bom marketing, uma boa venda, sabe o que vai acontecer? Você não vai ter muitos alunos, não vai ter muito faturamento, você não vai conseguir fazer crescer a sua empresa. Logo, você, dono, vai ficar mal com isso, o seu emocional vai abalar, você não vai ter caixa para pagar suas contas. Então, ou seja, tudo que acontece na sua empresa que não é satisfatório, que não tem um bom resultado, você, dono, vai sofrer. Por isso que é importante que você se desenvolva, que você aplique, que você estude, que você entenda como funciona uma empresa, que você estruture todas as áreas da sua empresa para o seu negócio crescer e aí sua vida vai ficando cada vez melhor. E isso, ó, eu saí de uma pergunta de desconto para chegar nesse universo todo, porque todo detalhe importa. O que você faz quando o aluno pede desconto? Voltando para a pergunta aqui, eu, Marcel, não dou, porque eu também tenho uma cultura muito forte aqui no meu estúdio de que todos os alunos são iguais. Então, eu tento manter isso para todos os alunos. Por que um aluno vai pagar 100 e o outro vai pagar 200, né? Então, hoje, se vem um aluno perguntar, eu não dou, porque não faz fit com a minha cultura. Mas eu já fiz muito isso lá atrás. Então, eu entendo também que se você tá dando desconto para manter um aluno, para não perder uma venda, eu te entendo também, porque eu também tinha muito medo. Pensa lá atrás, não tinha aluno nenhum. Chegava um aluno querendo se matricular, já era um motivo de festa para mim. Daí ele pedia um desconto, eu tinha maior medo de não querer se matricular porque eu não dei o desconto. Então eu dava, né? Fazia um desconto, eu dou 20 reais para você e fica assim. Só que isso foi lá atrás, depois eu fui entendendo como funcionava e atualmente eu não faço isso. Tanto que hoje para mim é muito mais fácil fugir dos descontos, sabe por quê? Porque normalmente não é eu que fecho as matrículas. Eu, dono, não fecho mais as matrículas, são os meus professores. E eles não têm essa autoridade para dar desconto. Então eles já conseguem terceirizar essa culpa. Se vem algum aluno pedir desconto para eles não podem dar. Não é que eles não querem, eles não podem dar. Então facilita bastante quando você descentraliza o seu negócio. Mas se você tá lá, dono, todos os dias lá no seu negócio, você vai ter que saber lidar com essas perguntas. E aí não tem muito segredo, tá, pessoal? É só apenas falar a verdade. Não dou desconto porque aqui a gente não trabalha com desconto. Porque para eu garantir um bom trabalho para você, eu tenho que manter esse valor, sei lá, aqui a gente tem um valor um pouquinho mais alto porque a gente entrega algo diferente do que uma academia entrega. Então você tem que justificar o motivo apenas porque você não dá um desconto. E a pessoa vai entender, ela pode ter certeza que ela vai entender. Essa foi a pergunta número 2. Deixa eu ver algumas perguntas suas aqui. Vou abrir meu box de funcional e lutas agora na minha cidade, e a minha cidade é muito pequena, mas estarei sendo o primeiro da cidade. Estou em dúvida a respeito do valor da mensalidade, tá? O valor da mensalidade, Rony, é indiferente em relação à sua modalidade, o local, o tamanho da sua cidade, o local onde vai abrir, é sobre o seu modelo de negócio. Pensa assim, qual que é o serviço que você vai entregar para as pessoas e qual que é a sua capacidade de atendimento. Eu vou dar um exemplo aqui. Você pegou um espaço de 20 metros quadrados, você consegue atender 3 pessoas por horário. Você tem que cobrar um valor diferente do que se você tivesse um espaço com 100 metros quadrados e atendesse 20 pessoas por horário, porque você tem uma baixa escala de atendimento. Se você cobra um valor X sem olhar para esses elementos, por mais que você cobre um valor satisfatório, talvez esse valor não seja suficiente para pagar suas contas. Então você tem que saber também qual que é o seu custo operacional, quantos de contas você tem que pagar por dia, porque senão, beleza, você vai cobrar um X, mas você tem muito custo operacional, tem um aluguel muito caro, muitas contas, muito imposto, e a conta
conta não fecha. Você não consegue ficar no 0 a 0 e não tem lucro. Então não importa muito o quanto você cobre, sim, se o que você está cobrando é saudável para o seu negócio. E aí é individual, né? O que eu cobro aqui é saudável para o meu negócio e é baseado no meu negócio, mas nem sempre é o melhor cenário. Pode ser que para você tenha que ser mais ou menos, entendeu? Então você tem que analisar o seu negócio individual. Incentivo de aula experimental ou uma semana gratuita, mostrar para ele o valor do seu trabalho na prática, né? Então a aula experimental já é algo meio que clichê que todo mundo dá, que é uma degustação do seu trabalho. Aqui, sabe o que eu faço aqui no meu espaço? Se a pessoa vem, faz uma aula experimental e ainda não tomou a decisão de se matricular no meu espaço, eu dou uma semana. Porque eu tô jogando jogo de longo prazo, entendeu? Eu não quero que o aluno fique comigo um mês, quero que ele fique 4 anos comigo. Então se demora para ele tomar essa decisão de se matricular comigo 10 dias, para mim eu não ligo, né? Se ele quiser que eu dê um mês de graça, eu dou um mês de graça, porque eu vou ficar 4 anos com ele. Então são formas, recursos para você potencializar sua venda, não que seja necessário. Em uma aula experimental você consegue mostrar o seu valor para essa pessoa e fazer que ela fique com você, né? Que ela queira se matricular com você. Mas tem alunos que talvez queiram fazer uma segunda aula, uma semana, tudo depende da estratégia de venda que você tá fazendo, então é válido sim, tá? Beleza, vamos lá. Ó, pergunta número 3. Esse aqui é um pouquinho sobre as minhas aulas, particular aqui do meu estúdio. Quanto tempo dura as suas aulas ou quanto tempo você recomenda que uma aula demore para ter? E aí a gente vai entrar um pouquinho em relação à metodologia de treino e ao método de treino. Então, vamos falar um pouquinho sobre o meu espaço. Aqui no meu estúdio, as minhas aulas são de hora em hora. Por quê? Só uma curiosidade para vocês, tá, pessoal? Quando eu comecei lá atrás, eu dava aulas de 45 minutos. Mas sabe por que eu dava uma aula de 45 minutos? Porque eu tinha feito uma conta básica. Eu falei, ó, eu vou abrir essa quantidade de horas por dia. Se eu dar aulas de 45 minutos em 45 minutos, eu vou conseguir ter mais aulas por dia. Consequentemente, vou conseguir atender mais pessoas e ganhar mais. Era essa a minha conta. Eu não tinha uma aula de 45 minutos porque a minha metodologia pedia isso ou porque o meu método pedia isso. Não, simplesmente eu fiz essa conta. Tendo uma aula mais curta, eu vou conseguir dar mais aulas, ter mais alunos e ganhar mais. Só que na prática não funciona assim, não é mesmo? Porque você tem que olhar todo o seu método. Por exemplo, eu tenho alunos da comunidade que eles têm metodologia que funciona de 30 em 30 minutos. Uma metodologia onde prioriza o tempo do aluno, aquele treino mais rápido, um treino mais intenso, tipo um HIIT, para dar um resultado mais intenso em questão de queima calórica para aquele aluno e também proteger o tempo daquele aluno que tem pouco tempo no dia a dia dele. E aí, a gente entra em posicionamento, né? Olha que legal. O Eric, desse exemplo que eu tô falando, que ele trabalha com aulas de 30 minutos. Ele prioriza pessoas que têm pouco tempo para treinar. Médico, advogado que tá na correria do dia a dia, que tem aqueles 30 minutos para treinar e vai lá no espaço dele fazer um HIIT e ter um resultado em pouco tempo. Então, é um posicionamento. Tem a ver, tem fit com o método dele. Para ele faz sentido. Então, para mim, em 30 minutos eu não consigo entregar o que o meu aluno precisa. Eu trabalho com pessoas sedentárias, então eu tenho que fazer todo um trabalho que envolve todas as capacidades físicas daquele aluno. No meu treino, são divididos em 3 partes. Cada parte tem em torno de 20 minutos. Na primeira parte eu trabalho bastante mobilidade, alongamento, flexibilidade. Na parte do meio eu fortaleço bastante aquele meu aluno, corrijo postura, melhoro o padrão de movimento. E no final eu manifesto as macro capacidades, né? Um cardio mais pesado, uma força máxima. Então eu preciso de 1 hora de tempo para conseguir entregar o produto que vai ser bom para o meu aluno, para o meu posicionamento. E aí, a primeira coisa que você tem que se perguntar, qual que é o seu posicionamento? Com quem você quer trabalhar? Vou dar um exemplo. Se você trabalha com pessoas que não gostam de treinar, pode ser uma boa também você reduzir um pouco o tempo de aula, sendo que você trabalha com pessoas sedentárias, mesmo que em 45 minutos, talvez você consiga entregar o que aquele aluno busca, e às vezes ele não gosta de treinar, então para ele vai ser bom, porque ele vai ficar pouco tempo na sua academia, porque normalmente a gente está acostumado com 1 hora de treino, mas a pessoa vai lá e você vende para a pessoa que você entrega 45 minutos de treino, pode ser que seja uma boa para você. Tudo depende do seu posicionamento e como você faz a sua metodologia para os seus alunos aí no seu espaço. Para mim é 1 hora de treino, eu cheguei nesse ponto, né, nessa duração no decorrer do tempo. Eu comecei dando aulas de 45 minutos, mas não é a regra, tem que ver qual que é o melhor
melhor para você. Eu tenho alunos que dão aulas de 45 em 45 minutos, esse o Eric que dá de 30 em 30, então você tem que analisar que uma metodologia de treinos tem várias partes, né? E o tempo de duração do seu treino é apenas uma das vertentes. Agora, como você vai dividir esse tempo, o que você vai fazer no início do seu treino, no final do seu treino, tem que ter combinação primeiro com o que você quer trabalhar com seus alunos, tá bom? Quero montar um grupo de treinos em praça, qual o valor você me recomenda cobrar? Mesma coisa da pergunta anterior, você tem que analisar o seu custo operacional, quanto você vai ter de custo mensal, qual que é a quantidade de pessoas que você vai trabalhar, qual que é o nível de atendimento que você quer oferecer, tudo isso vai determinar se você vai cobrar mais ou menos, não é uma receita lógica, não é uma receita lógica, então você tem que analisar todos esses pontos para saber se você cobra mais ou menos. Você pode também, por exemplo, se você quiser priorizar um atendimento mais de personal, você pode cobrar mais caro, porque tem um valor percebido maior também, então tudo depende da quantidade de pessoas, do seu custo operacional, do seu nível de desgaste, do seu modelo de negócio, né? Não é uma fórmula mágica, tá, pessoal? Aluno com epilepsia, posso aceitar ou acha perigoso? Sempre quando vem algum caso de aluno que tem alguma restrição assim mais severa, mais intensa, problema cardíaco, primeira coisa, protege o seu negócio e protege o aluno. Então pede um atestado médico, pede para o aluno passar no médico primeiro e te mostrar que ele está apto para exercer atividade física. A partir do momento que ele está apto, o médico liberou, aí você tem que trabalhar na individualidade desse aluno, na restrição desse aluno. Se você não sabe trabalhar com essa restrição que o aluno tem, aí você vai ter que estudar sobre aquilo, né? Então tem alguma lesão que você não viu sobre ainda, você não conhece, tá tudo bem você não conhecer todas as lesões e todos os problemas que os alunos podem ter, você tem que estudar e se preparar para cuidar daquele aluno, tá bom? Mas antes de tudo, o atestado médico. Por isso que é extremamente importante ter a metodologia de treinamento bem estabelecida para o seu negócio. Isso aí, Júlio, porque o seu negócio é o seu negócio, o meu negócio é o meu negócio, do Joaquim é do Joaquim, e tá tudo bem, tem mercado para todo mundo e tem espaço para todo mundo. Da mesma forma que o aluno que vem treinar no meu espaço, talvez não seja o que vai treinar no seu espaço, porque ele quer outra coisa e que não vai treinar naquele espaço, tá tudo bem. Por isso que o posicionamento é muito importante, porque você filtra e você atrai as pessoas que têm fit, têm conexão com o que você vende. Às vezes o que você vende é diferente do que eu vendo, consequentemente os alunos que vão vir treinar no meu espaço são diferentes dos alunos que vão vir treinar no seu, e tá tudo bem. Você não precisa de todas as pessoas da sua cidade. Você precisa das pessoas certas. E lembra lá, se você tem um espaço de 100 metros quadrados, se você tiver 500 alunos, 300 alunos, você já está com fila de espera para atender. Então você não precisa de todo mundo, você precisa das pessoas certas. Ah, Marcel, como eu acho a pessoa certa? Um bom marketing, atraindo essas pessoas, sabendo vender para essas pessoas, e isso aí vai resolver esse problema. Vou dar um exemplo. Se você trabalha com mulheres que querem emagrecer, você consegue fazer uma campanha de anúncio específico para as mulheres que moram no bairro da sua cidade, na sua cidade em si, que querem emagrecer, que têm esses interesses. Logo, o seu anúncio, a sua propaganda, a sua chamada para aula experimental vai aparecer somente para essas pessoas. A chance de você conseguir aquele aluno, aquela mulher, vai ser muito grande, porque o seu anúncio só está aparecendo para ela, né? Então isso é posicionamento. Mas antes de fazer uma campanha de marketing, você tem que definir qual que é o seu posicionamento. E aí não tem uma regra. A primeira pergunta que você tem que analisar é com quem você quer trabalhar. E eu quero trabalhar com pessoas sedentárias, porque eu gosto de trabalhar com pessoas sedentárias. Talvez você goste de trabalhar com atletas e tá tudo bem, né? Então você que escolhe, não tem uma regra em si. Tem um estúdio, minha metodologia e treino inferior com abdominal e outro dia superior com cardio. Tá tudo bem. Você tem que analisar só se tá dando certo para você, se os seus alunos estão gostando, se eles estão motivados, se pro seu posicionamento dá certo também. Então não tem certo e errado, tá bom? Eu não gosto de impor aqui para vocês uma regra. Não, cada espaço, você estudou de uma maneira, você tem vivências diferentes da minha, você tem metodologia diferente da minha, você trabalha com uma modalidade diferente, né? O que eu priorizo que vocês analisem é o que está acontecendo no seu espaço. Então, você está dando o seu treino com a sua metodologia, o que está acontecendo com os seus alunos? Eles estão gostando? Não estão? Está tendo resultado? Não estão? Você tem que estar, você dono, tem que estar com o sensor ligado para achar pontos de melhorias o tempo todo no seu negócio, porque aí seus resultados vão ser melhorados também. Vou dar um exemplo. Aqui no meu estúdio, um dos pilares da minha metodologia é que eu não gosto de setorizar por grupo muscular. Por quê? Eu, Marcel, trabalho com pessoas que não gostam de musculação. E a predominância de um treino de musculação são os treinos voltados para grupos musculares, né? Então, quando eu faço um treino voltado para grupo muscular aqui no meu espaço, eu tô relembrando na cabeça daquela pessoa que o meu treino se assemelha a uma musculação. Então, eu não gosto de trabalhar assim, mas é porque o meu posicionamento é desse tipo, né? Pessoas que não gostam de treinar e que são sedentárias. Mas para você talvez pode dar certo. Vamos lá, ó.
Pergunta número 3, vamos para a pergunta número 4. Tenho bastante alunos, mas tenho medo de abrir o meu espaço. Qual conselho me daria? Essa pergunta, para quem não inaugurou, é perfeito, tá? Tenho bastantes alunos, mas tenho medo de abrir o meu espaço. Qual conselho me daria? O maior conselho que eu poderia te dar, ó, se você abrir agora ou abrir daqui ou um ano, pensa assim, se você demorar para inaugurar, alguém vai inaugurar no seu lugar. O nosso mercado está crescendo demais. Então, se você pegar aqui, 6 anos atrás, quando eu inaugurei, tinham 3 boxes de CrossFit aqui na minha cidade. Hoje tem 10, 15, daqui a pouco tem 15, 20. Então, se você demorar para inaugurar, alguém vai inaugurar no seu lugar e vai pegar o aluno que era para treinar com você. Quanto mais tempo você demora, mais tempo você vai demorar para ter o seu sonho, para viver o seu sonho. Talvez você ache que não seja possível inaugurar, que você não tem dinheiro e tá tudo bem você ter um monte de bloqueios. É normal. Mas aí você tem que analisar o que você precisa fazer para superar cada um desses bloqueios. Você não tem dinheiro? Tá bom, se planeje, 6 meses juntando dinheiro, aí você vai conseguir inaugurar, né? O medo de inaugurar muitas vezes está no medo do futuro, porque você não tem garantia nenhuma que vai dar certo. Quando eu inaugurei meu estúdio, eu tinha medo também. Por quê? Eu não sabia se ia ter aluno, mas o ponto é, esse futuro não tem como garantir. E esse é o jogo do empreendedorismo, né? Você tá abrindo uma empresa, não tem garantia nenhuma de dar certo. Eu tô aqui dando uma live com um projeto digital, com o meu negócio digital, não tem garantia nenhuma que eu vou ter faturamento para pagar minhas contas lá na frente. Mas eu tenho que olhar pro agora. O que eu preciso fazer para agora dar os primeiros passos em relação ao meu objetivo? Então, você quer inaugurar? O que você tem que fazer agora para chegar lá e conseguir inaugurar e conseguir muitos alunos? O medo sempre vai ter. Como que você diminui esse medo? Com 2 coisas, com execução, com resultado. Quando você põe aluno para dentro, o medo diminui, né? E com conhecimento. Você precisa de conhecimento para ter resultado. E aí aquela coisa, inaugura seu espaço, coloca 100 alunos aí dentro, vamos ver se você vai ficar com medo de inaugurar. Muitas vezes o medo vem por causa dessa não garantia de resultado, mas se você vai lá, obtém conhecimento, aplica, executa, você vai conseguir diminuir o seu medo, porque você vai estar vendo o resultado na sua frente. Não vai ser mais algo que não é garantido, vai ser algo que aconteceu. Se você já tem muitos alunos e tem medo de inaugurar, você tá com medo que não deveria ser tão alto assim, sabe por quê? Você já tem uma base de alunos. Quando você inaugurar, sendo que você já tem essa base de alunos, naturalmente você já vai começar com muitos alunos. Eu até compartilhei esses dias no meu stories, um cara que inaugurou em 3 semanas 115 alunos ativos. Muito provavelmente ele já tinha uma base de alunos, então ele só precisou ter um ato de coragem de ir lá inaugurar. Muitas vezes é isso que tá faltando em vocês, um ato de coragem de ir lá e fazer, de pagar o preço. E pensa assim, o que pior pode acontecer com você se der errado? Porque tem a chance, lógico, tem a chance de você quebrar o seu negócio. Mas o que pior pode acontecer se caso isso aconteça? Você vai perder dinheiro. Dinheiro recupera, pessoal. Trabalha e volta a trabalhar e você recupera o dinheiro. Então a gente tem medo de que a gente acha que a gente vai morrer, mas não vai. No máximo que pode acontecer é você perder dinheiro. Como que você minimiza a chance de você perder dinheiro? Com planejamento, com conhecimento, com análise de riscos. Você não vai ser um kamikaze de sair investindo 100 mil reais sem pensar no que você está investindo. Não, você não sabe como investir? Busca conhecimento. Ah, entendeu? Começa aos pouquinhos. Você não precisa de ter o dinheiro completo para começar. Você pode começar aí com 5 mil, com 10 mil, com 15 mil, começar da maneira que dá e você vai reinvestindo, né? Eu comecei com 3 mil reais. Então, análise de risco, conhecimento e resultado. Bota aluno para dentro aí que eu tenho certeza que o seu medo vai passar. Mas enquanto você não tiver esse ato de coragem de dar o primeiro passo, você nunca vai saber. E é aquele negócio. É mais dolorido a dor do arrependimento de não ter tentado do que a dor de ter ido, tentado e fracassado. É melhor você tentar e não conseguir do que você nem tentar e ficar se arrependido de não ter tido essa atitude, né? E entenda uma coisa que se você não inaugurar, alguém vai inaugurar no seu espaço. E essa é a minha missão aqui. Às vezes tem outra pessoa que tá aqui na live que é da sua cidade e ele vai ter o ato de coragem antes de você. E não quer dizer também que se essa pessoa inaugurar, você não consegue inaugurar. Não, os dois podem inaugurar, os dois vai conseguir muitos alunos e vai lotar o negócio de vocês de aluno. Por quê? Não é o sucesso do outro, não é o meu insucesso. O aluno, aquela pessoa pode ter sucesso e eu também posso ter, porque tem demanda para todo mundo, tem mercado para todo mundo, entendeu? Faz sentido? Entenda que medo você diminui com conhecimento e com resultado. Fala, brother, beleza? Fiz uma parceria com uma academia porque ainda não tenho CREF, porém tenho muitos alunos, 30 em média. Será que se eu abrir meu espaço, esses mesmos alunos irão me procurar? Grande abraço, irmão.
Então, ó, quando você tem um espaço, você dá aula em outro local, e você tem muitos alunos nesse outro local, se você vai abrir outro espaço, não tem nada garantido. Como eu falei, é empreendedorismo, não tem nada garantido. Pode ser que você inaugure e todos os alunos vão com você, como pode ser que também não vão. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu trabalhava numa academia que eu tinha 14 alunos de personal lá em 2017, se não me engano. E essa academia fechou de uma hora para outras. E eu achei que, quando eu fosse para uma outra academia, os alunos de personal iriam comigo. Daí o que eu fiz? Eu fui para essa outra academia e sabe quantos alunos desses 14 alunos de personal foram comigo? Apenas um. Porque eu achei que ia dar certo e não deu. E tá tudo bem, porque às vezes essa transição é uma mudança de cenário do seu negócio, uma mudança de atitude que faz você ter o seu negócio lá na frente. Então, às vezes, esses 30 alunos estão te impedindo de conseguir um negócio com mais de 200 alunos lá na frente. O seu pequeno resultado tá bloqueando o seu grande resultado. Independente se vão vir esses 30 alunos para você ou não, você consegue muito mais que isso fazendo um bom marketing, tendo um bom produto e fazendo uma boa venda. Você não precisa se limitar aos alunos que você já tem. É lógico que vai ser muito bom se eles forem com você para esse outro espaço, mas se eles não forem, tá tudo bem também, porque você vai ter uma oportunidade de criar o seu negócio, inaugurar o seu negócio e conseguir muitos alunos. Você não precisa, pensa assim, você tem 30 alunos, a sua cidade tem 100 mil habitantes. Pensa assim, você não precisa dos 30, você precisa atingir todas as pessoas da sua cidade que você vai ter muitos alunos, fazendo um bom marketing, fazendo uma boa venda. Você precisa apenas ter o ato de coragem de saber fazer uma transição. É lógico, se você inaugurar aí perto, saber conversar com seus alunos, muito provavelmente eles vão vir com você sim, porque eles estão acostumados com os seus treinos, com a sua metodologia, e eles vão querer ir para o seu espaço. Talvez você perca um aluno ou outro na transição, que é normal, que é natural, mas você consegue mais lá na frente fazendo um bom marketing. Vamos para a pergunta número 5. Qual a diferença das anilhas e qual eu devo comprar? Quando a gente fala de equipamento, barra olímpica, anilha olímpica, tem vários tipos de anilha, né? Tem aquelas anilhas de ferro fundido, que é de musculação, tem a anilha com aquela furação menor, anilha com furação olímpica, tem a anilha bumper, que é aquelas de LPO, a própria anilha olímpica de LPO tem várias variações, e aí você vai entender que cada anilha tem um valor. Então o primeiro ponto que você tem que analisar, quanto você tem para investir, porque se você vai comprar uma anilha de LPO profissional com um aro cromado, você vai pagar 3 vezes mais caro do que uma anilha pigmentada, aquelas bumper de borracha. O valor é o primeiro ponto que você tem que analisar. Segundo ponto que você tem que analisar a sua modalidade, porque talvez você não trabalhe com LPO, com crossfit aí, então você não precisa de uma anilha que vai jogar no chão para ela pingar, você pode trabalhar com uma anilha de musculação, então talvez para você vai economizar nesse investimento, vai ter o equipamento que vai te dar um bom resultado também, e você não precisa gastar com essas anilhas que pingam. Talvez você trabalhe com cross, aí você vai precisar investir nela, então a sua modalidade é outro ponto que você tem que analisar. Agora vamos entender em relação ao que eu recomendo. Se você vai trabalhar com cross, você precisa das anilhas de LPO. Não que você não consegue trabalhar os movimentos de LPO com seus alunos com uma barra tradicional, com uma anilha tradicional. Você consegue, mas não vai ter a melhor performance. E aí a gente entra no terceiro elemento que você precisa analisar, o seu posicionamento. Vamos dizer que você trabalha com cross, com um cara que quer rendimento, que busca performance, você precisa ter os melhores equipamentos para extrair o máximo desse aluno. Agora você trabalha com pessoas sedentárias, para que você vai pagar 5 mil reais numa barra olímpica, sendo que você pode comprar uma barra olímpica de 500, de 600, 700 e entregar um bom benefício para aquela pessoa que é sedentária também. Aqui a gente já tem 3 pontos que você precisa analisar: o seu investimento, quanto você tem de dinheiro, a sua modalidade, com que você vai trabalhar com seus alunos, e também o nível de performance que o seu aluno tem, que é outro elemento que você tem que analisar. Agora, em relação ao que eu recomendo, eu já tive quase todas as anilhas olímpicas, tá bom? A anilha olímpica, pra mim, a melhor é aquela bumper pigmentada, que é aquela de borracha que pinga bastante. Por quê? Tem aquelas de LPO que é mais lisa, aquelas mais maciça. Qual que é a diferença? Ela bate no chão, ela não pinga tanto. Então ela dispersa o impacto pelo chão. As anilhas bumpers pigmentadas, elas pingam mais. Então o impacto é mais dispersado nela. Por que isso? Eu prefiro elas em relação à outra. Porque se você joga a outra no chão, dá um impacto absurdo. Se você tem vizinho, vai acordar ele, vai atrapalhar bastante o vizinho, você vai ter bastante briga com o vizinho, e aquelas bumper pigmentada, ela dissipa melhor o impacto. Então ela pinga mais, mas não atrapalha tanto o ambiente.
Então eu prefiro mais elas, e fora que ela esteticamente é muito bonita, né? Você pega aquela preta de borracha cheia de pinguinho colorido, fica muito bonito no seu espaço, e ela é mais barata do que essas outras, né? Tem aquela anilha olímpica que é maior, que tem o meio cromado, ela é mais cara. Em relação à durabilidade, eu já tenho as minhas anilhas olímpicas há 4 anos, 5 anos, elas estão inteiras. Então saiba apenas a forma que você usa. Se você não tem cuidado no dia a dia, lógico que elas vão machucar, elas vão quebrar, elas vão rasgar, mas se você tem um bom cuidado, mesmo as anilhas mais baratas, elas vão sair, vai ter uma durabilidade muito boa. E outro ponto em relação a qual loja comprar, todas essas lojas praticamente exportam da China. Então elas exportam o produto da China, coloca só o logo delas e é praticamente a mesma coisa. Então às vezes o que muda o valor que você paga é a marca que você está comprando. Acho que nem sei se tem produção aqui no Brasil em relação às anilhas olímpicas. Analise várias lojas e por mais que tenha uma diferença de valor, às vezes é o mesmo produto. Eu comprei uma anilha aqui olímpica que eu paguei quase o dobro dela de outra marca que eu comprei, e a mesma qualidade. Eu paguei quase o dobro, porque a marca era diferente, era uma marca mais premium, mas o produto era quase igual, praticamente igual. Então analise isso também, a loja que você vai comprar. Qual anilha você recomenda? Se você vai trabalhar com LPO, com cross, com drop de barra, eu recomendo as anilhas bumper pigmentada, que são aquelas de borracha que pinga mais, que é toda pintadinha de colorida. Elas não são tão caras, não são tão baratas, mas você consegue cotar uma loja aí que tem um preço em conta. Agora, se você não trabalha com LPO, você pode pegar uma anilha tradicional de musculação também, que não tem problema nenhum. Tudo depende da sua modalidade, do seu posicionamento, do quanto de dinheiro você tem e também do seu perfil de alunos, se você trabalha com pessoas sedentárias ou não. Meu estúdio fica aberto 7 horas por dia, não é academia, apenas eu dou aula. Está na hora de virar academia e colocar estagiário. Está na hora de virar academia, não sei, você quer trabalhar com academia ou com estúdio? Porque estúdio e boxe é uma coisa, né? Academia é outra. Você pode contratar um estagiário, um professor para te ajudar aí você vai trabalhar menos, mas o que você vai entregar, né, se vai ser funcional, crossfit, musculação, é apenas a modalidade. Entenda uma coisa, tem a modalidade e o modelo de negócio, né? A modalidade é uma coisa, modelo de negócio é outra, que a modalidade é o que você entrega, o seu produto, e o modelo de negócio é o como você organiza isso. Então se você vai abrir 7 horas por dia, se você vai abrir 6, 5, 3, se você vai dar aula para 10 pessoas ao mesmo tempo, 20 pessoas ao mesmo tempo, isso é o modelo de negócio. O que você vai entregar dentro dessas aulas é a sua modalidade. Em aulas coletivas, quantos dias na semana você recomenda? Mas depende do seu modelo de negócio, né? Lá atrás eu trabalhava com aulas coletivas e abria 3 dias na semana. Hoje eu também trabalho com aulas coletivas e abro todos os dias, segunda a sábado. Então não é sobre quantos dias você vai abrir, sim como que vai ser a sua metodologia, como que você vai fazer a sua periodização semanal, qual tipo de modalidade, se você consegue também abrir todos os dias, né? Não adianta nada querer abrir todos os dias se você não tem horário para isso. Então esse é outro ponto que você tem que analisar. Então hoje eu abro todo dia, porque eu tenho minha equipe, não é eu que tô lá todos os horários. Eu abro das 6 da manhã até 10 da manhã e depois das 2 até as 21. É uma grande grade de horário diária, mas não é eu que tô lá todo horário, é minha equipe, né? Então isso que você tem que analisar também. Lá no início, eu trabalhava como registrado em musculação, tinha aluno de personal e tinha o meu estúdio. Então eu abria poucas horas no dia o meu estúdio, mas é porque eu não tinha horário. Então isso que você tem que analisar também. Se você tem uma metodologia alinhada, um método de treino alinhado, uma periodização certinha, você pode abrir todos os dias, seus alunos podem treinar todos os dias que não vai ter problema nenhum. Aqui eu tenho um monte de aluno que treina todo dia e dá super certo. Então depende do seu modelo de negócio e a sua metodologia de treino. Vamos lá. Ó, tem mais 2 perguntas aqui pra responder pra gente fechar, tá? Vai mandando pergunta que eu vou respondendo vocês, tá bom? Pergunta número 6. Vale a pena abrir em sociedade? Vale a pena abrir em sociedade? O primeiro ponto que eu quero que vocês entendam, a diferença de sócio e investidor. Sócio é uma coisa, investidor é outra. Quando você abre com um investidor, o investidor é alguém que coloca dinheiro no seu negócio para ele ter o retorno lá na frente. Mas esse investidor não vai estar junto com você na estratégia do seu negócio, no dia a dia do seu negócio. Ele vai estar investindo o dinheiro dele. Ele tem a vida dele e quer só o dinheiro de volta. É um investidor, ele investe o dinheiro dele. Sociedade é quando você junta com mais uma pessoa, vocês dois são os donos da empresa e vocês vão fazer o negócio acontecer. O que eu vejo muito acontecer é confundir sociedade com investimento, com investidor. O cara que é seu sócio, ele não tá só investindo dinheiro, ele tá investindo dinheiro, risco, trabalho, energia. Então vale a pena se você tiver, primeiro ponto, se você tiver entendido a diferença. Segundo ponto, quando você tem um sócio, facilita
facilita muito o crescimento da sua empresa, porque são duas pessoas trabalhando juntos no dia a dia do crescimento dela. Porém, não é você somente o dono da sua empresa. E eu, Marcel, de início eu não quis abrir com sócio porque eu queria criar meu negócio sozinho. Talvez lá na frente eu vá ter um sócio, né? Se no futuro da minha empresa, numa outra unidade que eu abrir, pode ser que eu tenha sócio, mas são momentos diferentes. Você tem que analisar que tem pontos positivos e negativos. Agora, qual que é o seu perfil? E se você vai inaugurar com um sócio, é importante também que você pegue um sócio que seja complementar a você. Se você é uma pessoa que tem mais domínio na parte técnica, na parte do dia a dia do seu estúdio, é importante você pegar um sócio que tem mais domínio na parte de marketing, de vendas, que complementa o seu conhecimento, né? Mas tem muita chance de dar certo e facilita muito o dia a dia, porque são duas pessoas trabalhando junto no crescimento do negócio. Porém, você tem que entender qual que vai ser a porcentagem e a prioridade de demanda de cada um. Então, com quanto de dinheiro cada um vai entrar, qual que serão as responsabilidades de cada um, o que cada um vai fazer diariamente no negócio. Tem que estar muito bem alinhado, porque sociedade é igual um casamento. Se você tiver um que separar essa sociedade lá na frente, vai dar muito trabalho. Então escolha muito bem com quem você vai fazer sociedade. E não troque uma sociedade por qualquer coisa, pessoal. Às vezes você demorou 3 anos para inaugurar o seu estúdio, daí vem um cara lá e te dá 15 mil reais para entrar como sócio de você. Meu, 15 mil reais? Se vem alguém querendo ser sócio meu e me oferecer 20 mil reais, tá louco? 20 mil reais para criar um negócio que tá há 7 anos no mercado para você me dar 20 mil reais para ser meu sócio? Não é assim que funciona. Então você entende que você tem uma empresa, que você está criando uma empresa que se alguém quer ser o seu sócio, meu, não é somente sobre o dinheiro, é sobre o que aquela pessoa pode agregar no seu negócio para fazer ela crescer cada vez mais. Então, vale a pena abrir um sócio? Vale, desde que você tenha isso muito bem alinhado, que você escolha a pessoa certa, você tenha esse alinhamento de tarefas, de investimento, de energia que cada um vai colocar, porque senão você coloca um sócio aí e o cara não quer trabalhar, o cara não quer arregaçar as mangas para fazer o negócio crescer, o cara não põe o dedo na reta também do risco no negócio. Sabe por que muitas pessoas não inauguram uma empresa? Porque tem risco, tem risco. Você vai abrir uma empresa, meu, você tá pondo o seu na reta. Se o meu negócio não fatura, eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas. E o Marcel aqui tá com a cara a tapa. Empreender é colocar a sua cara a tapa. Só que muitas pessoas têm esse receio, né? Preferem mais uma segurança. Então você tem que pegar uma pessoa que esteja junto no negócio, que viva isso também e que passe por isso também. Vai valer a pena se você fizer uma boa escolha. E aí não tenha pressa, né? Você pode escolher uma pessoa com calma, né? Você pode começar sozinho, depois lá na frente fazer uma sociedade, ou você pode começar sozinho, que dá muito certo também. Não tem certo e errado, tem o caminho que você deseja seguir. Tranquilo? Ó, deixa eu ver. Falta um ano para me formar, estou com uma boa quantidade de material e um valor além disso. Tenho 30 alunos para iniciar meu estúdio. Devo iniciar e contratar um professor ou esperar formar? A contratação, pessoal, é lá na faixa azul. Lá quando você tem um negócio bem maturado, tá? A inauguração é faixa branca, faixa amarela, depois faixa verde, depois faixa azul. Então você não precisa de fato contratar logo de início, a não ser que você não seja profissional da área, que aí você vai precisar contratar um professor da área em si, né? Para se tornar como responsável lá dos seus treinos, ou se você já começa muito escalado, com muitos alunos. Então vamos dizer que você inaugurou, no primeiro mês você já bateu 100 alunos ativos. Naturalmente você vai precisar contratar muito rápido, mas na maioria dos casos não é assim que acontece, então a contratação fica lá na frente. E primeiro você tem que sentir o seu negócio, né? Como você vai sair contratando, sendo que você não sabe como que vai ser o seu dia a dia, se você vai ter alunos, se você tem caixa para isso, dinheiro para pagar o salário daquela pessoa, porque você inaugurou com um professor contratado, no 5º dia útil tem que pagar salário já, vai ter que pagar aluguel e o salário. Então você tem caixa para isso? Porque na maioria das vezes você tá com pouco caixa, pouco dinheiro, então é você mesmo que tem que estar lá no dia a dia. Lá na frente, quando o seu negócio cresce e expande, aí sim você pode contratar e delegar essas funções. Estúdio só pode um professor, academia e estúdio pode mais professores. Tem uma diferença de CREF, né? Tipo assim, se você trabalha sozinho no estúdio, você tem algumas burocracias diferentes, mas eu penso assim, estúdio, box é o seu negócio, né? A quantidade de pessoas, de professores que vai estar lá no dia a dia faz parte do seu modelo de negócio. Então, pensa assim, você vai crescer o seu negócio. Você está inaugurando, daqui 1 ano, 2 anos, você vai ter 100 alunos ativos. Então, se você ficar pensando somente em ter um professor para sempre, você não vai crescer o seu negócio. Então, naturalmente, vocês vão conseguir contratar lá na frente, se o seu negócio crescer, né? Vamos lá, pessoal, ó, última pergunta. As
pessoas confundem o seu trabalho com o CrossFit. Isso aí acontece bastante por aqui, tá? Não sei que isso acontece bastante por aí. Então, muitas vezes, as pessoas têm uma pré-impressão sobre o que você trabalha no seu espaço. Principalmente se você tem os mesmos equipamentos ou a mesma logística que um CrossFit, por exemplo. Vamos dizer que você trabalha com um funcional, mas você tem a barra olímpica, você tem caixa, você tem o rack. Naturalmente, as pessoas que olham para o seu espaço, a primeira impressão aqui é você trabalha com CrossFit. E tá tudo bem as pessoas acharem isso. O ponto é, você consegue reverter essa primeira impressão, esse estereótipo das pessoas em relação ao seu trabalho com um bom marketing. Eu escancaro na frente das pessoas que eu sou o quê? Funcional. Tanto no meu marketing, nos meus vídeos, nos meus conteúdos, no dia a dia com meus alunos. Eu mostro para os meus alunos a diferença do CrossFit para o meu trabalho. Consequentemente, aos poucos elas vão entendendo que eu não sou o CrossFit, que eu não sou um box, eu sou um estúdio. Isso aí aos poucos. Eu acho que vocês nem precisam se preocupar com isso, tá, pessoal? Porque muitas vezes o que vai mostrar para o seu aluno o que você trabalha, o que você faz, é o dia a dia do seu trabalho, é o resultado que você entrega para os seus alunos, é o como você entrega os seus treinos. E às vezes o seu aluno vai lá treinar com você e depois ele vai num box de CrossFit treinar um CrossFit, ele vai sentir na pele a diferença, né? Então, mais importante do que a pessoa acha sobre o seu trabalho, sobre os seus treinos, é o que você faz diariamente com ela nos seus treinos, e como você entrega os seus treinos, como que você monta os seus treinos, a sua metodologia, a sua periodização. Isso é muito mais importante do que, de fato, o que as pessoas acham. Porque, às vezes, ela ouviu falar que alguém falou do seu espaço que era assim, e na cabeça dela ela acha que você é um CrossFit. E tá tudo bem. Às vezes eu tenho aluno que, eu juro pra você, aqui no meu estúdio tem aluno que fala que treina CrossFit, mas ele treina comigo. E tá tudo bem, se a pessoa tá feliz com você, tá tendo resultado, tá gostando dos seus treinos, pode ela chamar que é CrossFit ou não, o importante é ela tá aí com você todos os dias, né? Então, mais importante do que a pessoa acha, ou como você faz o seu marketing, como você entrega os seus treinos para essas pessoas. Se você fizer um bom trabalho de marketing, uma boa entrega de metodologia de treino para essas pessoas, ela vai entender realmente qual que é a essência do seu trabalho e, naturalmente, ela vai conseguir até explicar para as outras pessoas a diferença do seu trabalho, se você trabalha com um funcional, para um CrossFit, ou vice-versa, né? Talvez você trabalhe com cross, mas as pessoas achem que você trabalha com outra modalidade. E tá tudo bem, basta você ir conscientizando essas pessoas. Isso é meio que um trabalho infinito, porque a todo momento vão chegar pessoas que não conhecem os seus treinos, que não conhecem os seus trabalhos, e isso aí, essa conscientização tem que ser feita o tempo todo. Então, essa pergunta aí de explicar o que é funcional, o que é CrossFit para os seus alunos, vai acontecer o tempo todo. O tempo todo vem aluno para mim e fala assim, Marcelo, o que é CrossFit? O que é funcional? O tempo todo vem aula experimental e pergunta isso. Então, isso é natural que você tenha que fazer a todo momento. E naturalmente, quanto mais alunos você tem, quanto mais tempo de mercado aí na sua cidade você tem, mais enraizado a sua modalidade, a sua mensagem, o seu trabalho vai ficar na cabeça das pessoas e também na sua cidade. Então hoje, como eu tô há 7 anos aqui na minha cidade, as pessoas já sabem que eu não sou CrossFit porque há 7 anos fazendo isso, explicando isso, naturalmente as pessoas entendem que eu trabalho com um funcional. E tá tudo bem, né? É um trabalho de longo prazo, literalmente de uma formiguinha. Conseguimos treino funcional com peso e ter objetivo diferente? Consegue, depende de como você entrega os seus treinos para os seus alunos, mas consegue. Eu até respondi um stories agora mais cedo, o que dá um resultado para o seu aluno é a forma que você manifesta a capacidade física naquele aluno. Então, se você quer emagrecer aquele aluno, você tem que manifestar essa capacidade física que vai fazer o seu aluno emagrecer. Se você quer melhorar a postura do seu aluno, você tem que manifestar a capacidade física que vai melhorar a postura daquele aluno, né? Então, você consegue. Tudo depende de como você faz os seus treinos e entrega eles no seu dia a dia. Toda segunda-feira tem uma live de perguntas e respostas, igual essa que eu fiz para vocês, e toda quinta-feira tem o projeto 100 Mais para eu te ajudar a conseguir um box on estúdio com mais de 100 alunos ativos. Espero que vocês tenham gostado dessa live, tá bom? Ela vai ficar salvo, vou deixar aqui no meu Instagram e nos vemos na quinta-feira com mais um conteúdo. Valeu, pessoal, boa noite!